Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no canal é como as pessoas que moram a bordo trabalham e como elas se sustentam. E a gente vai dar hoje várias dicas sobre isso, e muitas dessas dicas vão ser dadas por um casal que eu encontrei numa palestra que eu fiz no Sesc, no ABC Paulista, há um bom tempo atrás. E hoje eles moram num Brasília 32 chamado Lebaron, que eu encontrei aqui no Sítio Forte. Cara, o que pegou de verdade foi o fato de eu poder ter uma casinha na praia. É exatamente isso. Não foi velejar em si. Hoje eu adoro velejar. Mas o que pegou de verdade foi ter uma casinha na praia. Algum lugar que eu pudesse ir, curtir um fim de semana e voltar para São Paulo. E depois, a vibe que existe entre os velejadores. As pessoas que moram. As pessoas, cara. A gente costuma dizer isso até para quem às vezes vem visitar a gente de primeiro, assim, né? Você raramente vai ver numa roda entre amigos da vela alguém perguntar qual é a sua profissão. Uhum. É difícil ver alguém te perguntar qual é a sua profissão, que carro você tem. O cara vai perguntar o nome do seu barco, que modelo que é e se posso ir lá visitar para conhecer. Você vai virar o Rafael do Lebaron. Exatamente, do Lebaron. Exatamente. Não é a Aline, psicóloga, ou o Rafael, administrador. E aí essa vibe, cara, entre os velejadores, assim, eu lembro bem no começo da vela, assim, eu precisando tirar o motor do barco, que deu problema, motor bem traumático, assim, e eu não tinha como levar o motor para São Paulo, porque um amigo que ia me emprestar o carro faltou, e aí um cara que eu tinha conhecido naquele final de semana, chegou para mim, me entregou a chave do carro dele, que era uma picape, e falou, Tó, leva com o meu carro. Eu não conhecia o cara. Sim. E o cara me deu a chave do carro dele. Sim. Sabe, esse tipo de coisa. Teve um outro amigo que eu falei assim, eu tô pensando em investir numa maquininha de corte a laser e tal, aqui para fazer alguns servicinhos pequenos aqui na área náutica, mas tô com medo de fazer esse investimento e dar com os burros na água. Ele, cara, eu contrato corte a laser e tal. Eu falei, Ele eu falei, então, cara, então você contrata de mim e eu faço até um precinho mais barato para você e tal. Ele, não precisa. Se você fizer o mesmo preço do meu fornecedor, eu prefiro fechar com um amigo do que fechar com quem eu não conheço. Então, assim, foi uma vibe que eu ficava olhando pra Aline assim, falei, amor, eu gosto de viver assim. Exatamente a mesma coisa que pegou, cara. Cara, assim, a vela é gostoso, o velejar é gostoso, mas você perceber que você tá num ambiente onde o dinheiro é só mais uma das coisas, não é o importante, claro. O dinheiro é um recurso como outros, como água, como eletricidade, né? Você tem certos recursos, né? Comida e tal, você vai precisar provavelmente de dinheiro pra conseguir, mas não é o principal, assim, né? Você vai entrar no meu barco, eu nunca vou perguntar quanto você tem na carteira. Sim. Agora, em algumas rodas que eu vivi em São Paulo, era capaz, só faltou o cara me perguntar isso, sabe? Quanto que eu tinha na carteira. Precisava sempre demonstrar que tava bem de dinheiro, status, né? Para você falar que a sua empresa é boa, você tem que mostrar que a sua empresa tem sucesso. E para você mostrar que a sua empresa tem sucesso, você tem que estar de carro novo, estar de roupa boa. E aí, às vezes, muito do sucesso que você realmente teve na empresa foi para pagar esse tipo de demonstração e não sobra muita coisa. É que acaba virando um vício, né? E isso vai, assim, uma coisa vai puxando a outra, e no final sobra pouco para você. Sobra pouco tempo. Sim. E sobra pouco dinheiro para você fazer aquilo que você realmente quer. Porque você precisa manter aquilo que você, aquele status todo, né? Então, eu acho que a Aline pode falar mais que eu sobre isso, né, amor? Acho que a vela, claro, a gente gostou disso, mas não foi nem a primeira nem a segunda coisa que me fez. E pra você, assim, o que pegou? Você tem alguma coisa além disso, assim, parecido? Tranquilidade. São Paulo deixava o Rafa... Eu sou tranquila. Mesmo em São Paulo, eu continuava sendo tranquila. Às vezes um pouco estressada, mas bem menos. Agora o Rafa era um nível de estresse lá em cima. Então acho que a praia sempre trouxe essa tranquilidade pra ele. E tá no barco trouxe mais. Que inicialmente a gente vinha de vez em quando, né? Antes da gente ter barco. Porque a gente sempre gostou, só que trabalhava muito, então assim, era complicado. Às vezes você não sabia, trabalhava de final de semana, nem sempre conseguia parar, reservar um hotel, a gente não tinha onde vir. E quando tinha tempo, às vezes não tinha um hotel. Aí era bem complicado, nunca fechava um feriado, a gente ficava sempre chateado, né? Falava, caramba, não deu certo dessa vez. Eu era bem mais estressado também, e de vez em quando vem à superfície esse Adriano da cidade, assim, né? Às vezes aparece, né? Assim, né?
Mas eu me transformei bastante também, cara. O meio eu acho que transforma muitas pessoas, né? Eu me lembro bem, cara, de um amigo, assim, né? A gente trabalhou junto numa empresa, assim, numa indústria. E ele ficou muito tempo sem me ver. E aí um dia ele me encontrou e eu já tava na vela já. E a gente sentou pra conversar numa mesa. Papo vai, papo vem. Teve uma hora que ele falou pra mim assim: Ô Rafa, você virou crente? Eu, cara, por que você tá me perguntando isso? Eu falei, cara, você mudou de um jeito, cara. Você tá mais calmo, não tá aceleradão, falando acelerado. Não tô vendo você nervoso, você entrou pra alguma igreja, alguma coisa assim. Tipo, qual o tratamento? Poderia ser, né? Também. Tipo, que tratamento que você fez, né? Foi engraçado. Não, eu falei, não, cara, só tô tentando viver mais assim, relax, assim, menos... Mas achei isso muito legal, assim, porque foi um feedback positivo, né? Porque a minha família me chama, né? O nervosinho, o bravezinho. Porque eu estava sempre nervoso, cara. Pensando na forma que se sustentam, você pode classificar as pessoas que moram a bordo em 3 grandes grupos. Aqueles que têm algum tipo de renda, imóveis em aluguel ou algum investimento, aqueles que já são aposentados, ou aqueles como nós que ainda trabalham. Quem pensa em morar a bordo se juntando ao último grupo, geralmente tem uma primeira ideia na cabeça: charter, que é o aluguel do seu veleiro para passeios e tal. Embora eu conheça pessoas que vivam exclusivamente de charter, essa é a mais concorrida das profissões aqui no mar. Ter um barco com várias cabines ajuda bastante nesse sentido, mas você vai ter que cuidar bem mais da manutenção dele, sem falar no investimento. E vocês, cara, fizeram uma coisa diferente, assim, né? New Boats. Tipo, e parece que tá bem, que vocês estão conseguindo viver disso bem, assim. Me conta como é que foi essa ideia e que dicas você dá pra quem quer vir trabalhar aqui, assim. A Rhino Boats é o seguinte, é uma empresa que você vai lembrar dela. Cedo ou tarde você vai lembrar dela. Porque se tem uma coisa que os barcos fazem é torcer quando navegam, quando velejam, né? E por melhor que sejam as construções, as vedações das portas, daqueles que não conhecem barco, é janelas, mas não é janelas, né? São gaiutas, vigias, né? Tudo aquilo tem vedação. E essas vedações, com o tempo, ficam velhas. E você vai lembrar da Renil quando pingar. Então, naquela noite que você quiser dormir tranquilo e começar a chover, que nem ontem à noite, né? Ontem à noite começou a chover, pingar. Pingar na testa. Pingar na testa. Cara, a Renil Boats foi assim um susto, um tropeção, cara. Porque eu queria fazer a troca lá do acrílico do meu barco. Eu chamava as pessoas para vir fazer orçamento, o cara não vinha. Ou quando vinha, não conseguia me apresentar uma solução legal, né? Aí eu falei, eu mesmo vou fazer. Eu tinha algumas ferramentas da minha outra empresa em São Paulo, que na época ainda estava ativa e tal. E aí, eu mesmo fazendo os negócios para mim no meu barco, começou a aparecer amigos. Dá para você fazer para mim? Dá para você fazer para mim? E aí eu conversei com a Aline, né? Falei, amor, tá aí acho que o gatilho, né? A puxada que vai me fazer ir pro mar. Porque a gente fica sempre pensando, né? Poxa, como é que eu vou abandonar o meu negócio, né? Aquilo que me sustenta na cidade para poder vir morar a bordo, né? Para vir ficar mais tempo no mar, né? E a gente passou pela nossa cabeça um montão de coisas. Charter é o primeiro que vem na cabeça. Opção, né? sim. Mas é o que você falou, se você não tem um barco adequado, é possível, mas assim... às vezes é desconfortável, não para a pessoa que vem passa fazer o charter, mas para você, porque a sua casa tá ali com todas as suas coisas, então... Tem gente, por exemplo, que tem 4 cabines, e o cara, num fim de semana, consegue fazer o charter para 4 casais e vai ganhar 4 vezes mais. Claro. Ganha pro mês inteiro, Exato. se duvidar. E aí a gente começou a falar assim, poxa, isso não vai dar certo. Não, mas e se a gente fizer isso? Isso não vai dar certo. E aí a Rhino Boats, né, essa parada de trabalhar com a reforma dos acrílicos, dos barcos, assim, começou entre os amigos, sabe? Um amigo indicando pro outro e tal. E aí a gente já começou a pensar nisso, falou, olha, isso aí a gente precisa dar uma atenção especial, claro, não vamos abandonar agora o nosso negócio em São Paulo, mas precisamos dar uma atenção especial porque talvez aí esteja a nossa porta de saída da prisão da selva de pedra, né? Sim. Então você imagina, né, cara, eu voltava para São Paulo na segunda-feira, você imagina eu como o dono da empresa, eu era o pior funcionário da empresa. O cara mais desmotivado. O cara mais... eu não conseguia motivar os funcionários a trabalhar porque eu não estava motivado a estar ali, você entendeu? Então a própria empresa de São Paulo começou a ir mal por causa disso, porque... O cara lá querendo fazer direitinho...
Não, tipo, cara, segunda-feira eu tô tendo que trabalhar, cara. Pô, não, e tinha amigos que ficavam lá em Ubatuba. Acho que é o pior, quando o amigo Daí você tem que ir embora. O amigo manda foto, tipo, segunda-feira, depois do almoço, aquele baita cenário lindo e a gente trabalhando dentro do escritório. Antes de continuar, se você está gostando do vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva para receber novos vídeos e se tiver alguma dúvida, deixe um comentário que a gente vai tentar responder. Temos uma saída de Paraty para ficar um tempo na Ilha Grande. Mas antes disso, trocamos as correias do Control por correias Polivé, mais modernas e mais grossas. E quem trocou isso no balanço foi o José Veríssimo do Veleiro Scout, um velejador amigo que já conhecia há um tempo e me deu vários toques de mecânica, aprendi bastante com ele. A posição do primeiro cilindro aqui são os dois cames aqui do comando de válvulas para cima, e aqui atrás a gente tem um rasgo. Você posiciona uma ferramenta, tipo uma régua assim, é isso que garante que ele está no ponto correto. Agora conseguimos o alinhamento, a correia agora está trabalhando não totalmente centralizada, mas ficou já, não está mais saindo para fora da polia, né? Mais uma batalha do Control Combat que vencemos. Era hora de sair de Paraty. Tchau, Paraty! Daqui a pouco a gente volta mais um pouco, a gente vai ficar pela região, mas vai dar uma atenção para outros lugares que a gente ama também. Mas a gente gosta muito de Paraty, Paraty é demais. E o Pier 46, muito obrigado por receber a gente, demais mesmo. É um lugar muito legal para ficar, gente muito bacana, o Peter lá, cara legal pra caramba, e todos os funcionários. Padilho, que a gente via na outra marina antes e agora tá ali. Um cara que muito legal, quando eu fiquei doente ajudou pra caramba a gente. Super abraço. E a gente uma hora volta aí. Não sei dizer quando, como é a nossa vida meio nômade, a gente não sabe. Mas daqui a pouco a gente volta. Ficamos uns dias em Itarituba, uma pequena vila que, apesar de ser bem perto de Paraty, da Ilha do Cedro, a gente conhecia muito pouco. Encontramos lá nossos amigos Marco e Bia do Anacan, que não vimos há um tempão. Itarituba é muito legal. Tem boa internet, tem uma água ali numa bica ali na praia. Vou aqui captar água que vem direto da serra aqui. O pessoal botou um cano ali, mas é só um cano que vem ali da queda mesmo. Boa água, bem limpinha. Só depois botar cloro e filtrar e botar cloro, né? Na real eu não preciso pegar água aqui, eu poderia ir pra marina e encher o tanque lá, mas... E até ali no cais tem água com uma torneira, mas... É tão bom vir pra cá, você nunca gostou de ir até uma cachoeira, uma bica? Mas a gente tá conseguindo captar bastante água da chuva, tem chovido bastante, vai chover mais ainda. Itarituba é super simples, mas é bem bonitinha, e cada vez eu vejo mais veleiros ancorados aqui. Acho porque talvez não vem tanto barco escutar música alta e marola e tal, né? Tá bem tranquilo aqui ainda. Essa é a parte que você mais gosta? Essa é a parte que eu mais gosto. Quando a gente desce, conhece lugares novos, né? A padaria, de novo aquela coisa da padaria ser curiosa, né? Tipo, que diferente. Um mercadinho pequeno também dá pra comprar alguma coisa. E foi gravado aqui a Mulheres de Areia, uma novela da Globo. Então tem a casa ali e tal, onde era a casa da atriz principal, bem bacana. E depois de lá, finalmente fomos para Ilha Grande, onde encontramos mais amigos, entre eles o Rafael e a Aline. Velejando! Então ventinho bom, eu sabia. No final das contas, cara, é uma coisa que eu falo assim para alguns amigos, né? A comunidade da vela, ela recebe a gente de braços abertos de um jeito que, se você se propuser a fazer algo bem feito, né, com todo o seu coração, assim, mesmo que não saia perfeito, o cara é seu brother. Sim. Ele vai falar, não, cara, é isso aí, pô, eu acho que não ficou legal, você poderia ter feito diferente. Né? Eu já recebi, às vezes, uma mensagem de um cliente que eu fiz um serviço para ele, e ele tinha uma expectativa diferente daquele que ele recebeu, né? E aí ele mandou uma mensagem para mim e falou, olha, Rafa, eu acho que você poderia ter feito isso. Eu falei, olha, muito obrigado pela sugestão. Então assim, não é aquela crítica daquele cliente normal Sim. da cidade, que é aquele cara que quer te ferrar. Então eu acho que os amigos acabaram abraçando a ideia e o negócio foi começando a tomar força. Até que a gente veio para Angra no ano passado e decidiu falar, cara, a outra empresa já tá devagar, tá mais consumindo a gente como pessoa Sim. do que dando algum retorno financeiro, né? Porque algo que a gente vê bastante nos vídeos do Hashtag Sal é assim, né? Qual que é
o preço do tempo, né? Quanto custa o seu tempo, né? E enquanto a empresa está te dando muito dinheiro, É mais difícil largar. é mais difícil largar e você fica pensando, pô, tudo bem, tá me consumindo, mas tá me pagando, né? Então assim, eu tô perdendo o meu tempo de vida, mas eu tô ganhando lá, sei lá, meus 30 mil por mês, meus 40 mil por mês. Então você fala assim, eu acho que eu vendo meu tempo por esse preço. Porque assim, ó, eu vim pro mar porque era um sonho, assim, grande e tudo, né? Assim, mas certamente, tipo, o mercado, assim, de produção de vídeo, pra mim, mudou muito e os vídeos começaram a valer muito menos, né? E também foi uma coisa que ajudou a decidir, assim, tipo, cara, sofri aqui, mas eu ganhava bem, né? Agora pra ganhar pouco eu não quero mais sofrer. Mas Então, mas chegou exatamente nesse ponto. Falou, amor, nós estamos sofrendo pra caramba. E a empresa, quando não empata, dá prejuízo. E aí eu tinha que tirar, olha só que coisa interessante. Eu tinha que tirar dinheiro da Renew Boats, que era a empresa pra eu ficar no mar, que era uma empresa pequenininha. Tinha dinheiro dela pra sustentar a outra. Eu falei, peraí, para. Tem alguma coisa errada. E aí, eu tenho filhas, né, que não são filhas da Aline, e elas moravam com a gente. E era aí, outro motivo da gente ficar mais na cidade. Era outro motivo da gente ficar na cidade. Aí, no ano passado, em 2019, elas não quiseram mais morar com a gente. E aí chegou um momento que a Aline olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei, amor, a gente tá sozinho em casa. A empresa tá indo mal. A Renew tá indo bem. Eu acho que dá pra gente encarar um testezinho aí na praia. O que você acha? E aí, isso eu tenho que agradecer, porque a Aline sempre foi muito parceirona, assim, né? Mas assim, dicas que eu poderia dar para quem queira viver no mar e conseguir extrair do mar o seu sustento, é lembrar que você vai fazer coisas para os seus amigos. Você não vai fazer para cliente. Né? Você não vai fazer... Se você chegar numa pegada muito corporativa e benchmarking, não sei o que lá, afasta. Eu acho, assim. Pode ser que isso também te traga um outro problema, que o fato de você se comportar como uma empresa, as pessoas também vão te tratar como uma empresa. E no mar, cara, tudo que você não quer é cronograma. Sim. É ser tratado como uma empresa. Então a gente tenta tratar as pessoas que nos contratam, né, como colegas de vela, como amigos de vela, para que eles também nos tratem assim e a relação fique assim mais humana, como deveria ser na cidade, cara. Sim. As coisas começaram a ficar... As empresas elas tentam soar humanas e toda a comunicação, assim, hoje mesmo com o computador, todo o WhatsApp, eles tentam ser humano, mas não conseguem, sabe? Assim, porque a administração engessa e talvez o tamanho, cara, não tô falando que é fácil de resolver isso, mas assim, eu mesmo agora fui fazer uma compra online, cara, num lugar aí que dizia que tinha uma dedicação muito grande pra mim, eu não quero falar do nome da empresa, e eu comprei, cara, deu tanto problema e ninguém conseguia resolver porque a administração engessava tanto. E assim, desde o carregador, do faxineiro até o CEO, qualquer um conseguiria pegar no correio no meu endereço e mandar, entendeu? E tava pago, tá tudo certo. Mas é tanta regrinha que os caras não conseguem sair daqui. Perdem. É o oposto do que você tá falando. Pode ser que você esteja pensando, esses caras que largaram tudo e se acham os hippies do século XXI falando várias coisas sem sentido. Pode ser, eu respeito sua opinião, mas não se esqueça de que o Rafael e a Aline administravam empresas antes e que eu até ontem estava fazendo campanhas publicitárias para grandes marcas, muitas do setor automotivo, e só numa delas eu lancei 13 carros para uma grande empresa do setor automotivo. Então, claro que a gente pode estar errado nessas afirmações e nessa percepção do que a gente vê, mas não é sem base. Se você tenta administrar o seu negócio assim de forma a ter o seu cliente como um conhecido, como se você estivesse fazendo para um vizinho, alguma coisa, eu acho que é mais fácil você resolver esses pequenos problemas que podem aparecer do lado dele. Sim. E problemas que podem acontecer do lado seu, porque a gente não é perfeito, né? Às vezes algumas coisas saem do nosso controle. Um problema que acontece com a gente é chuva. Sim. Então você imagina você se comprometer com uma pessoa, olha, a gente vai fazer o seu barco e vai entregar antes do carnaval. Aí
10 dias antes do carnaval chove sem parar. Pronto, você não consegue fazer o serviço do cara. Então, e se ele te trata como uma empresa, nessa hora ele quer cobrar a multa da cláusula do contrato e aí te traz aquela vibe ruim, que é o que eu tava... aonde eu queria chegar. Essa vibe ruim é a que eu não quero trazer pra mim. Sabe? A custo de eu pagar o sacrifício do crescimento do negócio, da gente ficar pequeno, e não querer ser gigantesco, sabe? Para que eu não tenha que ter esse ônus, né, do crescimento. O ônus do crescimento é as pessoas começarem a te olhar como empresa. Então, se você quer morar a bordo, esteja querendo tirar alguma coisa, né, tirar o seu sustento do mar, trate aí os seus colegas, os seus clientes como parceiros, cara. Se você tratar ele como cliente mesmo e ele te vê como uma empresa, cara, fica na cidade que você ganha mais. O dinheiro pelo menos vai ser maior. Quanto ao que trabalhar, eu poderia fazer uma lista de várias coisas que as pessoas já trabalham por aqui, mas seria uma péssima lista. Porque o ideal é você trazer algo novo. E algo que as pessoas tenham essa necessidade, talvez elas nem saibam ainda que tem essa necessidade, e também algo relacionado ao que você já fez, não necessariamente que você já trabalhou com isso, mas que você tem habilidades que você consiga executar. Quando eu comecei a fazer o Hashtag Sal, eu nem sonhava que ia viver com isso, mas mais tarde, quando eu cogitei essa possibilidade, muita gente dizia que é impossível, que é super difícil fazer qualquer publicação para vela, que não dá certo. Mas a gente achou um jeito, achou um caminho e com o tempo tanta gente se sentiu parte do projeto, a gente acabou divulgando tanta gente que muitas delas conseguiram fazer um negócio depois disso ou se sentiram que aquilo ajudava elas a seguir o seu sonho ou mudar a forma delas pensarem. Que hoje a gente tem uma comunidade de apoiadores, mais ou menos umas 600 pessoas que apoiam o canal e a gente existe só por causa deles. E aliás, se você quiser fazer parte disso, ter um contato mais próximo com a gente, deixe um café para nós lá no Apoia-se, ajude a manter o Hashtag Sal e tem acesso também a conteúdos exclusivos que a gente deixa lá. O que fazer? Eu noto que as pessoas ficam procurando exemplos e é legal olhar para vários exemplos, mas o negócio que você vai ter que fazer para vir morar aqui, eu acho que não tá no óbvio, tá no que ninguém pensou ainda, sabe assim? Tá em fazer alguma coisa que ninguém tá fazendo, né? E que tem uma necessidade, que as pessoas às vezes nem notam, né? Que precisa, sei lá, né? E é legal, vocês encontraram uma coisa que também tu já tinha ferramenta, já tinha algum conhecimento mais ou menos de como fazer, assim, não? Tinha um pouco, porque a gente trabalhava na área, né? Mas, na verdade, trabalhava em desenvolvimento de veículos, né? Tá. Na área de desenvolvimento das indústrias em si, né? Eu trabalhava com metrologia, que é a ciência das medições, né? Então eu tinha equipamentos de medição e tudo mais. Mas já há muito tempo eu ficava atrás da mesa no escritório, eram os funcionários que faziam as coisas, né? Então para mim foi uma mudança, né? Uma quebra de paradigma, você sair de trás de uma mesa e fazer um serviço como a gente faz, né? De sujar a mão de Sikaflex, né? Que o pulo do gato foi fazer aquilo que ninguém quer fazer, né? Ninguém quer sujar a mão de Sikaflex. O auge do dia. Aline, mostra pra eles como é fácil tirar o visor. Agora sim, né? Ó, como é fácil! Ah, olha aí, ó, como foi fácil. Rapidinho, né, Aline? Só que não, Deus me livre. Ah, e você acha que acabou? Não, ainda tem um outro lado pra fazer. Mas olha, tá aí uma segunda dica, cara. O fato de você escolher uma coisa legal é importante, mas importante bastante é você abrir mão do custo de vida de São Paulo, cara. Se você continuar tendo um custo de vida alto, qualquer negócio que você queira desenvolver, você vai exigir dele que ele dê altos resultados, né, grandes resultados para bancar aquele padrão de vida. Então assim, eu quero morar no mar, mas eu queria ter o carro do ano, eu quero ter um barco novo, não quero abrir mão da minha casa em São Paulo, porque eu tenho que ter algumas coisas para guardar lá. Então assim, você começa a aumentar o seu padrão de vida, ou tentar manter o seu padrão de vida, e acha que um negócio aqui na praia vai te bancar com os mesmos lucros, com os mesmos resultados que um negócio na cidade. E isso é uma falha, é um erro. Não vai te dar, né? O melhor que seja a sua ideia, se você não quiser montar uma empresa, um negócio na praia, né, com mais funcionários, com mais dor de cabeça,
ela vai te dar pouco resultado. Então, se você não se preparar para ter um custo de vida assim mais razoável, vai fazer você trabalhar que nem louco de novo. Sim. Então aí... E a gente, cara, a gente vive quase mordendo essa isca. Sabe, na Renil mesmo, cara, às vezes o negócio começa a dar certo, aparece um mês lá com muitos pedidos, e aí ele fica como se uma isca ali, só esperando a gente abocanhar. Fala, sabe aquele negócio de vou trabalhar bastante, vou ficar até tarde. E às vezes a gente é pego nessa isca. A gente mora aí na Marina, e às vezes o pessoal tira barato da nossa cara, né? Porque meia-noite a gente tá voltando pro barco pra descansar, cara. Aí eu falo pra Aline, pô, amor, a gente precisa repensar algumas coisas, porque não foi pra isso que a gente decidiu vir pra cá, né? Então, às vezes a gente é pego, assim, um pouquinho por essa isca. Acontece Assim, com os velhos hábitos ainda. Os velhos hábitos de querer mais, sabe? Aí põe de os pés no correr, chão. fazer as coisas correndo pra terminar logo. Isso acontece. Não tem jeito. Eu era o cara que preparava essas iscas. Porque eu era o cara que fazia os filmes publicitários. Que Pois falava é. assim, como você não vai trocar de carro esse ano? Como assim? Como? Você sabe assim, tipo... e realmente, cara, é uma série de iscas pra te garantir o resultado da outra empresa lá. E a empresa não tá errada, não tô falando isso. Mas tu tem que ter uma noção de onde vale a pena trabalhar não sei quantas horas pra ter mais aquele item, assim, né? Não que não seja bom o conforto dessas coisas, ter uma casa ali, ter uma casa lá. Só que... Sabe o que a gente fez pra não morder mais essas iscas? Assim, quer dizer, cair menos nelas, né? Porque a gente continua caindo. A gente não tem TV a bordo. Então, assim, a gente assiste menos as propagandas. Sim. Então, quando você não assiste propaganda, assim, você tem menos vontade de comprar aquelas coisas. Então, com menos vontade de comprar as coisas, você precisa de menos dinheiro te sobra mais armado, tempo. né, cara? Você vai no shopping, as escadas são feitas de um jeito pra você passar por todas as lojas. Exatamente. Aí isso. fala assim, não, a gente pensou no cliente. Uma ova! Porque se tivesse pensado Pô, no tem uma cliente, escada que desce Deixa aqui, uma do ver. outro lado, assim. ia ter feito você fazer com o menor esforço possível, né? Mais fácil. Aí se dá a volta inteira. Claro né? que não, né? Então a gente tem que se... O pão e o leite no supermercado não tá na porta do supermercado, tá na última prateleira lá dentro. O supermercado é uma ciência, cara. A questão é não deixar o consumismo ser uma compulsão e isso jogar contra você. Em vez de te ajudar, esses produtos, esses serviços que você está comprando, te afastam mais das coisas que são importantes para você. E o segredo é esse, é você ter um custo de vida baixo, né? Nosso barco é um barco velhinho, né? 1979. Não tem muito espaço, então a gente às vezes tem que... Nem dá pra comprar muita coisa. Às vezes a gente ganha coisas, né, amor? Não cabe. Um amigo dá alguma coisa pra gente, falou, cara, Puta, obrigado, mas não tem onde colocar. Eu não tenho onde colocar isso aí, cara. Um amigo foi na minha casa na época, eu tive um pouco mais de sorte que você. Eu falei pro pessoal que eu ia vender minhas coisas, um amigo foi na minha casa e falou, eu compro tudo. De uma Comprou vez. Tudo, ó, Anderson, A obrigado, casa inteira. ajudou pra caramba. Primeiro que dinheiro em caixa, né? A gente tá precisando ir morar a bordo e dinheiro em caixa é bom, né? Mas imagina assim, alguém ir na sua casa e falar assim, ó, eu compro tudo. E De uma vez não, só. e você não se preocupa. Ele fez nossa mudança. Cara, imagina você me preocupar com mudança, porque ele foi lá e desmontou os móveis. Isso foi ótimo. Pegou tudo pra levar pra ele, eram assim, móveis bons, assim, porque eu tinha aquela vibe de a minha casa e meu santuário. Então, tudo que eu ganhava eu investia na minha casa, na minha sala de TV, essas coisas assim. Coisas que hoje eu não dou tanto valor, né? E hoje, qual é que é teu santuário, cara? No santuário? Cara, qualquer lugar que eu tiver com a minha mulher, cara. Eu gosto. Viu o ponto? Vale um beijinho aí ou não vale? Cara, não, eu gosto, cara. Pô, uma baita uma companheira. A gente briga com qualquer casal, né, cara? Dá pra notar que são muito... funcionam bem, assim. A gente briga com qualquer casal, mas... casal, né? Mas é gostoso ter uma parceira que fala assim, pô, e aí, vamos pro lado de fora pegar um perrengue, vamos ficar aí 10 dias aí economizando água, porque onde a gente vai estar talvez não vai ter tanta água. E a pessoa fala, Tomar banho no rio. Vamos tomar banho de rio, banho de cachorro. Ela não gostava de tomar banho de frio, cara. Eu odiava banho gelado. Isso foi uma das grandes mudanças, né, no barco. Quem que toma mais banho de água gelada hoje? Agora sou eu. Ela, cara. Imagina, eu Odiava. tomava banho de água gelada e falava, ô amor, entra na água. Ela, não. Tá muito Amor, tá gelado. muito fria essa água aí, eu não vou entrar não. E hoje ela que entra mais na água fria do que eu, cara. Respondendo a sua pergunta sobre santuário de novo,
quando você deixa de ter apego às coisas, você começa a ter apego às pessoas. E a gente eleger um lugar como santuário da gente é dar valor àquele lugar, né? Dar valor às coisas que estão naquele lugar. Eu acho que a vida me fez dar valor às pessoas, cara, não às coisas. É uma forma de vida diferente, eu acho. É uma forma de ver as coisas diferente. O Rafael e a Aline mostraram que não é só possível morar em um veleiro, mas também trabalhar, crescer e empreender. Quando eu morava na cidade, eu adorava olhar modelos de negócios que faziam as empresas crescerem e terem muitos funcionários e apresentar um resultado fantástico, e eu ainda gosto de ver isso. Mas eu acho que eu gosto ainda mais de ver pessoas que conseguem fazer isso ou quase isso, desenhando a vida de um jeito que tem relações mais sadias com as pessoas, consegue se sentir mais feliz, mais realizado ao lado das pessoas que ama. Se você gostou, deixe um like e se inscreva para saber quando lançamos novos vídeos, e deixe um comentário com as suas dúvidas que vamos responder. E se gostou muito, muito mesmo, deixe um café pra gente lá no Apoia-se, pra gente seguir fazendo o #Sal toda semana.